Olá, irmãos e irmãs, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de estudar com os irmãos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 a 14, que é chamado Sermão Escatológico. E escatologia significa estudo do fim dos tempos, ou estudo do fim. E em tempos de pandemia, muitos pastores e igrejas tiraram do baú esse tema tão importante, um tema que estava meio que empoeirado, largado às traças. E é interessante notar que Lucas, no livro de Atos, narra a expansão geográfica e numérica da igreja e também, de forma contundente, mostra que a igreja primitiva vivia em grande expectativa em torno da volta de Cristo. Outro detalhe importante é que antes mesmo de findar-se o período apostólico, já existiam pessoas, falsos mestres, questionando a segunda vinda de Cristo. E creio que o estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 a 14, é pertinente e nos ajudará a esclarecer alguns pontos importantes. Agora, é importante ressaltar que o capítulo 24 ele é uma mescla entre a queda e a ruína de Jerusalém e a segunda vinda de Jesus. E Jesus ele fala tanto da queda de Jerusalém quanto do fim dos tempos. Então é importante conseguir diferenciar isso no texto. Versículo 1 ao 14, mas nós vamos estudar o versículo 1 e 2, mas eu vou ler o texto na íntegra. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Voltando ao versículo 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo de Jerusalém era magnífico. No tempo de Jesus, era uma das estruturas mais impressionantes do mundo. Na cabeça dos discípulos, Jesus voltaria logo e estabeleceria o seu reino prometido. Então, a destruição do templo não se encaixava no esquema escatológico que eles tinham em mente. E foi por essa razão que eles pediram esclarecimentos a Jesus. E interessante, no versículo 3, na parte B, diz: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Importante atentar e ressaltar o significado da palavra sinal. Ela diz respeito a um tipo de acontecimento que é considerado como algo com um significado especial. Algo que aponta para uma realidade que tem grande importância. Numa tradução estritamente literal, significa um grande letreiro ou um semáforo. Parafraseando as palavras do discípulo que interpelou Jesus,
ficaria mais ou menos assim: dize-nos quando sucederão essas coisas e que tipo de acontecimento especial, algo de grande importância, que apontará, que servirá como um letreiro, avisando que a tua vinda e a consumação dos séculos estão próximos. E eu gostaria de fazer duas aplicações do texto. Primeira, o fim dos tempos, a segunda vinda de Jesus, é um tema muito importante. Não podemos guardar no baú um tema importante. Faz parte de nossa crença. Se atentarmos bem para a história da igreja, em seus períodos áureos, encontraremos uma igreja que via expectativa da volta de Cristo, da segunda vinda. Talvez não na mesma intensidade da igreja do primeiro século. Agora, ao mesmo tempo que aguardamos com grande expectativa o retorno de Jesus Cristo, é necessário cumprirmos a nossa tarefa aqui. A igreja ela foi plantada no mundo para um grande propósito. É claro que o grande propósito é viver para a glória de Deus. E como nós vivemos para a glória de Deus? Cumprindo a nossa missão aqui. Vivendo de acordo com a sua palavra. Segunda aplicação. Por uma questão de segurança, os órgãos de trânsito colocaram nas estradas, nos locais de maior periculosidade, placas de advertência. Visando o quê? Visando o nosso bem, visando a nossa segurança. É um aviso de uma curva sinuosa, um cruzamento perigoso. E a minha oração é que enquanto estudamos o texto, os seus olhos se abram para os sinais de Deus, os letreiros de Deus. Essa é a minha oração. E no próximo encontro nós vamos estudar o restante do texto. E eu peço a Deus que os abençoe rica e abundantemente.